Uma delas foi transferir a embaixada americana para Jerusalém, e reconhecer o Estado de Israel, Jerusalém como capital do Estado de Israel. Isso daí foi um marco, assim, no mundo espiritual, assim, pelas profecias bíblicas, né? Isso aí tem um peso bastante grande, né? Porque Israel é como se fosse a figueira, né? Então faz uma alusão à figueira, a Bíblia faz uma alusão a Israel à figueira. Então Jesus ele fala em Mateus 24 que quando a figueira, os ramos estiverem tenros, né, é chegado o verão, e eu estou chegando à porta. E ainda ele repete, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. E ele diz o que vai acontecer. Vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter morte, vai ter pandemia, vai ter uma série de coisas. É que é foda que essas coisas sempre acontecem na humanidade, né? Maremoto. Acontece. Pô, eu lembro numa época atrás que lá na Tailândia, não sei se foi na Tailândia. Não foi na Tailândia, não. Tailândia, teve tsunami? Foi um tsunami, foi na Tailândia? Tailândia, acho que foi Tailândia. Ou Finlândia, eu não lembro. Mas matou uma porrada de gente. Isso sempre aconteceu, entendeu? Sempre aconteceu. É legal, é foda você fazer um presságio de algo que sempre acontece, porque é muito fácil você conectar. Você falar, opa, esse presságio está acontecendo, mas isso sempre acontece na humanidade. Doença, caos, destruição. Sim, mas existe um detalhe. Existe um detalhe. Se você observar estatisticamente, fizer um estudo estatístico, quantitativo, né, da década de 50 para cá, né, teve um aumento de mais de 40% dos cataclismos mundiais. Então, quer dizer, nós nunca tivemos uma queimada como teve na Flórida, é verdade. Né, como teve na Austrália, né, furacões, temporada de furacões. Mas né? isso não é atribuído ao efeito do aquecimento global? Global? Não sei, poderia até ser, mas o fato é que aumentou. Né? Fato é que aumentou bastante. Então isso coincide com uma profecia bíblica que foi profetizada antes de tudo isso estar acontecendo, né? E faz uma correlação com Israel. Israel foi fundado em 14 de maio de 1948, né? E Jesus fala, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica tem 70 anos. Né, Salmo 90:10 fala disso. Então, se você pegar, né, 48, 2018, montou, né, 70 anos. Então, seria um momento que Jesus está às portas, né, está perto de voltar. E Mateus 24, ele fala o que seria um princípio das dores, que é exatamente o momento histórico que a gente está vivendo. Quer dizer, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, em Mateus 24, que Jesus fala, que ele chama de princípio das dores, né, é exatamente o momento histórico que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, seria muita coincidência, né, você pegar essas datas, né, de Israel, de 70 anos, né, agora 73, e você vê todo esse conglomerado. O genro do Trump colaborou muito também para fazer tratados de paz em Israel. Jared Kushner. Esse daí é satanista? Esse é poderoso. Mas também. ele é satanista ou não? Esse é. Entendi. Mas porra, o Trump ser satanista não é um pouco burro da parte dele? Porque, porra, todos os holofotes estão nele, porra, olhando o que ele tá fazendo. Porra, mas como é que ele chegou à presidência? Sendo satanista? Ou alguém... A Rússia dando uma força, porque você tem um amigo lá, que é o Putin, né, que faz parte do mesmo clube de golfe. O lance do Trump é esquisito porque ele é o primeiro presidente em muito tempo que não é reeleito. É verdade. Né? É verdade, é meio bizarro. Ao mesmo tempo, ele é um dos presidentes que foi eleito numa situação muito atípica dentro da conjuntura política. Exatamente. E teve o lance lá, inclusive a CIA chegou a comprovar isso, né? Que a Rússia influenciou. Teve um papel de influência. Mas será que a CIA, comprovando isso, não é tipo o sistema americano lutando contra um cara que é um outsider? Pode ser também. Eu não descarto essa possibilidade, não. Mas eu acredito que a Rússia teve a ter mexido os pauzinhos, sim. Bom, pra Rússia faz todo sentido. Os democratas odeiam a Rússia, eles demonizam a Rússia. Eles falam que o Putin é um ditador, terrorista, assassino, torturador. Exatamente. Né? Não que ele não seja, tá ligado? Mas a verdade é que... o Putin anda montado em ursos sem camisa na Sibéria. Mas aqui a verdade é que se for fazer um comparativo de maldades, os Estados Unidos também é muito mal. Sim. Né? Ele invadiu vários países sem nenhuma justificativa, simplesmente para explorar a riqueza deles. Mas ou para ter um controle mundial. Tu não concorda comigo que, porra, eu tenho mais controle se eu for o vice-presidente ou o conselheiro do presidente? Muito sábio. É isso mesmo.
Normalmente... É porque eu joguei Vampiro à Máscara. Normalmente, numa eleição, por exemplo, tá? Vamos supor que um satanista ele queira um cargo de poder. Ele não se candidata a ser o presidente, ele se candidata a vice. Porque toda artilharia vai no presidente. Cara, isso faz todo sentido. O Centrão é do diabo. Aí, toda artilharia vai para o presidente, né? Tudo que levanta de informação, de mídia tal, para detonar o cara, né? Vai para o candidato à presidência, né? Quem está de vice, está pleno ali, está pleno da Silva. Até né? os caras dão uma valorizada no vice porque eles querem, tipo... Se você dá uma vantagem pro vice, o cara que é o presidente fica enfraquecido, porque o vice começa a ganhar mais notoriedade, e aí ele... Aí o vice aqui no Brasil, ele é basicamente um presidente substituto. Ele não tem uma função. Né? É decorativo, né? Como era o Temer. E o Mourão? O Mourão é do mal? O Mourão, ele na verdade, ele não é do mal. Ele é maçom, 33º grau da maçonaria. Caralho. Então ele é considerado... 33º. Tem quantos graus? 33 só, ele tá no máximo. Caralho! Ele chegou no topo da pirâmide. E o Bolsonaro, como é que tu sabe dessa porra? Isso é aberto, isso ele não esconde, isso daí tá em qualquer lugar. Entendi. Pra você pesquisar, isso aí é tranquilo. Entendi. E o Bolsonaro, que ele é de alguma seita? Ele é de algum... Não. Ele é só Bolsonaro- burro. Ele é só burro? Não, é só... Eu acho ele meio burro, tá ligado? Eu acho ele bem burro, na real. Às vezes a oratória dele fica Às estranha. vezes, eu nunca vi ele falando algo que fala, caralho, inteligente isso aí que ele falou. Pois é. Até coisa que eu concordo, ele fala de um jeito burro, tá ligado? É foda, não sei. Pois é. Caralho, agora eu não lembro onde a gente tava. Não, mas, cara, aí você entrou no satanismo. Foi. Como que. Eu queria entender como que você cresce no ranking desses caras. Tá. Bom, então, aí fiz a iniciação, né? É feito um ritual de iniciação, tal, tem todo cheio de detalhes, tudo mais. No final, todo mundo tira uns capuzes, né? A maçonaria faz isso também. Mesma coisa. Entra todo mundo encapuzado com as túnicas? Com túnicas. A maçonaria faz a mesma coisa. Parece filme. Mas a mesma coisa que a maçonaria, né? E aí, quando você é iniciado e você é aceito pelo grupo, você passou pela iniciação, né? Você terminou aquele ritual, aí todos tiram os capuzes, né? Mostram o rosto para você e você recebe uma boas-vindas, né? Boas-vindas. E aí você começa a aprender, né? Você vai ter, digamos assim, o seu mestre, né? Cada pessoa vai escolher uns pupilos, um pupilo, mais de um pupilo, né? Então eu tinha, digamos, o meu mestre, né? Que era um sumo sacerdote, e ele começou a me ensinar, né? Sumo sacerdote é tipo o pica dos pica. Exato. Tá. É o topo da galáxia. Entendi. Né? No Brasil, É isso no daí. caso. Aqui ele. No seu professor. Isso, meu professor. Né? Assim, então, mas tem outros sumos sacerdotes, tem mais de um. O sumo né? é o máximo do o sumo dentro do sacerdote é o máximo. Até sim. o cara mais Não- poderoso dentro do satanismo, tipo Donald Trump, no caso ele fosse, ele seria um sumo sacerdote? se ele fosse, sim, seria um sumo sacerdote. Entendi. Né? Tá. Então, e tem muita coisa, se pesquisar do Trump, tem muita coisa aí, viu? Muita coisa aí. O negócio de sumo sacerdote me parece muito Ku Klux Klan, né? Que eles têm os sacerdotes lá, né? Sei lá. Não Tem, manjo. não sei. O que a Ku Klux Klan tem no satanismo? Eles são também? Um braço? Não. Só são um babaca mesmo. Foi um bando de babaca mesmo, preconceituosos, Entendi, racistas entendi. ali, né? Mas é que o mecanismo pelo qual forma o Ku Klux Klan e o satanismo e a Igreja Católica, eu acho que é bem parecido, entendeu? Um grupo de pessoas que se sentem que elas são menos, e aí tem um grupo que fala, você é mais só porque você é branco, ou você é mais só porque você é satanista, ou você é Exato. mais só porque você é católico, entendeu? Exato, exatamente. E aí isso tem um poder muito grande no coração Tem. de um jovem de merda. Burro. É. Aí você vai fazendo os rituais, né? Você recebe o seu guia, né? O demônio, o guardião, digamos assim, que vai ficar com você. Qual que era o teu? Um tal do Abraxas. Abraxas era uma marca de roupa no Rio. Era? Sério? Não Pois durou é. muito, mas existiu. É o nome do demônio. Você pode pesquisar na demonologia, né? Hoje você tem acesso pela internet. Naquela época não existia isso, né? Mas Abraxas, você vai ver o nome do demônio. Caralho. Abraxas, demônio, né? Demônio do Vai quê? Você aparecer. sabe? Ele é um demônio territorial, né? Chama um demônio territorialista, né? Então ele é um espírito territorial que atua numa parte do estado de São Paulo,
né? Então, eles têm Caralho. territórios, né? Domínios. Então a gente está sobre o efeito aqui do Abraxas agora, nesse exato momento. Eu acredito que isso não sob efeito da proteção de Deus, acima de tudo, né? Sim, mas ele está aqui no território, está no território do cara. Está no território do cara, mas às vezes você não pode ser tocado por ele, né? Entendi. Né? Quem Então, que tem proteção divina? quem tem proteção divina? Bom, quem realmente acredita em Deus, eu acho que seria muito banal eu dizer, por exemplo, que um muçulmano não tem proteção divina, né? Porque ele acredita no único Deus, um Deus único, que é o Alá. Né? O zoroastrismo, existe 3.000 anos antes de Cristo, e eles acreditam num único Deus, são monoteístas, Asura Mastra, né? O grande sábio. Então, existem várias linhas religiosas monoteístas que eu acredito que são formas de Deus de se apresentar às pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na Bíblia, né, a sua mãe que é cristã, crente, né, você sabe bem disso, né? Quando você pega duas pessoas, é julgo desigual. Você pegar alguém que é crente com alguém que é ímpio, que é do mundo, né? Então você não pode casar, né? Mas a gente vê na Bíblia diferente disso. José do Egito, né, ele se casou com a Zenate. A Zenate era uma egípcia. Se casou, teve filhos, 2 filhos, Manassés e Efraim, e foram tão importantes. Caralho, que entraram... tu é um super nerd da Bíblia. Tu sabe tudo, cara. Eu só balanço a cabeça e concordo. É isso aí, é isso aí. Mas enfim, mas a galera que tá vendo tá antenada. Se falar bobagem, eles vão me cortar lá. Pô, Daniel falou bobagem. Tá bom. Então, Manassés e Efraim. E entraram para as 12 tribos de Israel, né? Só que um detalhe, o pai de Azenate, ele era sacerdote do deus Atom. Porque teve um faraó, né, no Antigo Egito, o Egito politeísta, e teve um faraó que pirou na batata, né? Ele pegou do nada e falou assim, tá tudo errado aqui, né? Só tem um Deus, não tem esse monte de Deus não, Osíris, Ísis, Horus, não, só tem um Deus, é o Deus Atom, que é o Deus Sol. O nome dele era Amenófis IV. Ele muda o nome dele para Akhenaton. Akhenaton. Ele fez até uma cidade, Akhetaton, que Brasília é um espelho dessa cidade. Caralho, isso eu não sabia. Brasília é um espelho. Você procura na internet Brasília Secreta. Você vai ver, tem videozinhos que falam. Pô, mas você tá falando que Brasília é um negócio divino, cara. Não gosto disso, não. Falou que é divino? Não. Porque o cara era o cara que primeiro aceitou que um Deus só existia. Ele era um cara sábio dentro do contexto que a gente tá falando. Sim. É que depois dele, né, quando ele morreu, voltou todo o politeísmo de novo. Entendi. Né? Voltou tudo ele de conseguiu novo. fazer uma junção dos deuses? Ele conseguiu? Ele não conseguiu. Entendi. Ele disse que nenhum dos deuses valia, que valia realmente era o Atom, que era o superior, era o Deus criador de todas as coisas. Mas será que isso é um negócio... Caralho, o povo não foi lá matar ele? Não tinha essa, não. O cara era o faraó, meu irmão. Porra, demorou, mas aí tu falou pro cara que é, sei lá, o teu vizir. Não, mas ele falou, o vizir existe, mas é que tem um Deus que é o pica. Então, é isso aí. Ele é o próprio Deus, né? Exatamente, ele é o criador de todos os outros deuses, né? Se bem que isso aconteceu até na mitologia grega, né? Eles tiveram que ter a necessidade de colocar um deus que era o deus da hierarquia. Sim, tinha um superior deus majoritário, a todos, vários. Os sumérios tinham Enlil, os babilônicos tinham Marduk, e o hinduísmo? a Síria tinha o Assur. O hinduísmo, Shiva tem um destaque grande, né? Shiva tem um destaque grande, né? E é curioso que ele é um deus da destruição, Shiva, né? E tem a estátua de Shiva bem em frente ao acelerador de partículas lá na Suíça. Maneiro. Não, faz sentido, pô. É que, pô, quando você... A destruição, sim, a destruição... É a destruição das partículas, né? Maneiro. Pois é. Então, umas coisas curiosas por aí, né? Então, então, o pai dela era sacerdote, o Deus único, Deus Atom. Era um Deus único. Então, Deus não condena aquela união. Ao contrário, abençoou. Tanto é que entrou para as tribos de Israel. Então, eu acredito nessa pluralidade de Deus. Tem até um livro chamado Fator Melquisedeque. Para quem está assistindo, quiser conhecer melhor, Fator Melquisedeque. Né? Porque vai fazer com que você amplie seus horizontes. Né, você realmente vai entender que Deus ele não está só naquele seu quadradinho, porque as pessoas se sentem muito, como você falou, superiores. Eu sou crente, eu sou cristão, então eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que o outro, né? Eu sou superior àquele, porque aquele ali vai para o inferno, porque aquele ali vai para o inferno, aquele ali vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno. Que saco essa porra, todo mundo vai para o inferno. Não, vamos combinar, é um saco mesmo. Porra. Né? Não, é chato demais, né? Eu vou pro inferno porque... Comeu carne de porco. Não, e tatuei o Akuma.
Vai pro Não, inferno. nada a ver. Acabou, Tenho já tatuagem também? Tem? Tenho. Vai pro inferno. Pois é, então é muito simplista, mesmo porque esse negócio de dizer vai para o inferno, a Bíblia não dá chancela nenhuma para nós julgarmos as pessoas. Não está escrito ide e julgai todos os povos, né? Se do ide, né, e levar o evangelho a todos os povos. Pô, Jesus falou que era pra amar os outros igual tu ama tu mesmo. Pois é, E aí, não tá ligado chegar- esses 10 mandamentos aqui? Então, ó, eu vou resumir. Ama é o isso aí. outro. Tem uma lei. Sabe que eu sigo exatamente isso na minha vida? Tem apenas uma lei que eu sigo. Nunca faça pros outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem pra você. Não precisa mais Exatamente. seguir nenhuma outra lei. Essa é a Exatamente. única coisa que eu preciso seguir pra construir uma construção lógica de comportamento social Sim. que faz sentido. Sim. Isso é importantíssimo, né? E acreditar em Deus, né? Porque existe uma força criadora. É Mas inevitável isso. Deus é um, na tua cabeça, é um coroa barbudo, branquinho e Não, tal. não. Deus é um princípio. É tipo aquilo que regeu tudo que existe. Ele é um conceito na sua cabeça, você diria? Não. Porque pra mim é. Pra mim é um Sim, conceito. sim. Deus, no caso, é um conceito que é baseado na minha experiência, baseado na minha vivência, mas ele é um conceito que baseia fundamentalmente todas as minhas ações a partir desse conceito que eu acredito verdade. Ele é tipo um conceito fundamental dentro da minha mentalidade como ser humano. Eu aceito que aquilo existe, portanto, a partir daquele momento, eu baseio toda a minha estrutura lógica de ação no mundo baseado nesse princípio básico, que essa porra existe e que existe um direcionamento. Uhum. Eu tenho uma série de vídeos até que eu explico bem essa questão. Deus existe, né? Ou melhor, a origem de Deus. A origem de Deus. Tá. Esse é a origem de Deus. É uma série que chama Origem de Deus. Então, na verdade, você vai encontrar um DNA divino em todos os lugares, né? Já ouviram falar em algo chamado sequência Fibonacci? Sim. Já. Então, essa sequência, esse padrão numérico, né, essa proporção áurea, essa geometria sagrada, ela está em todos os lugares. Está em todo lugar. Está na sua digital, está na galáxia. As plantas. Está nas plantas, está na borboleta. Na estrutura tudo. arquitetônica humana. Eu fiquei sabendo eu descobri sobre isso daí assistindo... Anjos e Demônios. Não. Pato Donald na Terra da Matemática. Porra! Pato Donald. Aí você cavou essa memória. Donald na Terra da Matemática, um bagulho assim. No país da Matemática. Tá vendo? A Disney é satanista ou não? Não posso dizer Agora que ela a virou. Disney- Pra mim, Frozen é satanista. Não posso dizer que... não posso dizer que a Disney é satanista, mas não posso Se também corrompeu dizer... também. Tem poderosos dentro da Disney que são, provavelmente. Provavelmente sim. Mas tu acredita naquele lance, por exemplo, da pequena sereia, que o castelo é uma piroca? Aquilo ali é porra. Pá. Não, o pessoal tem... Isso aí é... Vagabundo acha umas Parendolia, né? Parendolia. Parendolia. Você olha a nuvem e vê que aquela nuvem parece um ursinho. Aham. Pô, aquilo ali é um ursinho. Né? Então, Deus isso estava mostrando que os parendolia. ursos vão vir. Isso é parendolia. Então, se a pessoa tá com aquele negócio na cabeça, ela vai ver, né, meu? A Xuxa é satânica, não? As músicas da Xuxa, Não, ao contrário, não, era de não. coisa de satanismo? Nada a ver. E ainda que disseram, ainda o cara que falou que fez o pacto dela, um tal de tio Chico, acho que já morreu. Acho que foi uma porra assim. O cara maluco tal, nada a ver. Agora esse aqui eu não sei nem se tu conhece. Já ouviu falar no Toninho do Diabo? Toninho te conheço. Quer dizer, não conheço, mas eu Mas sei tu tá quem ligado é, no porque Toninho eu já do vi Diabo. nos debates dele com o Henrique Cristo. Já vi os pega. O que você acha dessas figuras assim? Henrique Cristo, Toninho do Diabo? Não, tudo doido. O Henrique Cristo, eu fiz uma live com o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, ele assim... Tudo doido é foda. O Henrique Cristo é muito doido. Mas assim, ele não é um charlatão. Ele acredita que ele é Cristo mesmo. Ele O acredita. que faz toda a diferença. Ele acredita que ele é Cristo. Então ele não é um charlatão. Ele não te pede dinheiro, Ele é só não te doido. cobra dízimo, né? Ele tá feliz com as Henrisete ali. Tá feliz, são 9. Porra, precisa demais? Não precisa, né? Que doideira, né, cara? Ele é espertão, ele é o Jesus que só escolheu apóstolas. Ele tem. Só tem 2 caras lá, o resto tudo menina. Tem que ter, né? Da conta. Não, deixa eu falar, tô falando merda. Desculpa, Henrique. É nóis, não tô falando que seu aceita é surubística. Não tô falando isso. Então, o Toninho do Diabo é figura, maluco, doido, louco. Uma coisa que me deixa curioso do que você falou no início da conversa é as paradas das magias.
Uhum. E como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? É, Que isso é magia curioso. que você tentou e deu certo? Tem. Eu não posso ensinar magia. Não, não aqui, mas ensina. Não, eu vou não precisa pensar, ensinar. é. Fala como... Até porque essa porra deve ser super complexa. Não eu ia fazer sem querer uma hora na minha vida. Não, tem as mais simples, é que nem fazer mágica, tá? Mágica e magia, né? No começo você aprende a fazer um truque simples, de repente você está fazendo a pessoa levitar. Matar né? mesmo, os outros levitam. Eu duvido. Não levita. Tá. No truque, no ilusionismo. truque, tá. No ilusionismo, entendi. fazendo uma analogia Tá bom, aqui. tá bom. Então, no começo você aprende um troço truque de besta. carta, uma Aham. coisa de carta. Aí de repente você está fazendo alguém levitar. Entendi. Né? Então você Tipo, cresceu não dá ali, pra tu você ficar invisível. Não dá pra ficar invisível. Mas tem alguma isso aí. coisa sobrenatural realmente que você chegou a testemunhar? Ou algum ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. Muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus às vezes ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Para que medicina? Você vai para a igreja, todo mundo e pronto, Tá resolveu curado. o problema, está curado, né? Então nem toda, e também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, pôs na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eliseu, aquele cara... Eliseu, quem mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que fez o sol parar. Né, pois é. Então... Caralho, tá manjando, hein? Sua mãe contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa que tem. Eu né? espero Então, que tenha sido Elias mesmo, não tenha falado merda. Então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né, por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então ele era um menino podre, ele tinha um monte de doença, né, e não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho, né? A Bíblia também fala de Trófimo, né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. Né? E ainda continuou doente. Não adiantou Se fosse nada. a Trófimo, o cara ia ser o magrinho da galera. De atrofia, desculpa. Tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua aí falando. Desculpa aí, foi mal, cancela o Monark. Baixo assinado, tira o Monark. Doenças causava doença, às vezes causava um acidente, poderia ser uma coincidência. Mas não tem nenhuma, claro, é exatamente esse o ponto. Não tem Poderia nada ser aqui assim que, tipo, mas é que acontece realiza que magia e acontecia- você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente, olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente, e eu estava sóbrio. Né? Duvido. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né, é chifre, escamas, né, Rabinho. rabo, Fogo né, saindo pelos exato, orifícios. né, o diabo todo vermelhão, né, saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois é, né? Então, mas não, né, é um ser que parece... Aqui aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Sei. Então, mais ou menos parecido com o dragãozão. Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim... Né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco, né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Porra, e você tu não sentia ficou com uma... cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso, porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei, Cara, fiz a tu invocação... chamou o cara, meu? Eu fiz a invocação, né? E ele veio.
Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso, Dá muito pra tu fazer prestigiado. invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia jeito. acontecer. Como que é uma invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... É complexa. Tem bastante detalhe. Detalhe. E Quer muitos dizer, materiais, vai? Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De ritual rolando, não é de preparação. Não, de ritual rolando para ter invocação em si. Entendi, caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá para encostar, são criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele Mas falava? você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar, só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que o anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Porque eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo raspava as pereba com telha, exato, né? Com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né, que vinham lá, largavam o pau então, em cima dele. Então, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou para mim, falou, Daniel, perdeu teu filho, perdeu teu esposo, isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? O satanismo está me atacando com feitiço, com magia e causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. Né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse no caso como Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus, olha, deixa eu tocar lá no Daniel, né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver se ele é cristão de verdade, vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus, né? Depois se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? Que era o meu filho, né? Principalmente, né? Então tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca briguei com Deus, né? Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né? E dentro dessa oração está escrito, olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E essa é a minha oração, seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio, é o dia que Deus escolheu. Né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes. Né? Então por 2 vezes escapei da morte. Então, olha, eu diria que 3, se contar da vez que reagiu a arma lá do cara. Se contar nessa 3, porque ali 2 vezes, né? Então, assim que eu vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né? E então, quer dizer, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda, tem alguma coisa ainda para fazer aqui. E quando terminar esse propósito, aí Deus me leva. Era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal, que tu quase morreu, ou não tinha nada a ver? Não. Teve uma das ocasiões, por exemplo, foi no ano passado, né? Eu estava foi dia 30 de novembro do ano passado, ia entrar dezembro foi o mês que meu filho partiu, né, dia 22 de dezembro, então eu estava muito angustiado com aquele negócio, poxa, eu vou entrar dezembro, mais um Natal, mais um final de ano, aí eu tomei um monte de comprimido para dormir, eu só queria dormir, eu não quis matar, né, meu interesse não era morrer, só que eu acabei aspirando, e tive uma pneumonia aspirativa e entrei em coma profundo, né? Caralho! Pois fiquei 22 horas em coma profundo, entubado, acordei entubado no hospital. Caralho. Assim. Então ali você foi dormir na tua cama e acordou entubado? Acordei entubado.
né? E é muito horrível, meu, você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. Deve ser assustador em primeiro lugar. Indescritível, indescritível. Porque até o momento eu acho que você estava só dormindo. Pois é, eu estava dormindo de boa, por exemplo, você acorda, tubo na boca, né? Um ambiente diferente, onde eu tô, quem sou eu, né? Que doideira. Mas, tá, pra que tu chamou o Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação, porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não tinha. Não tinha, mas a minha palavra valia porque supostamente esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote, né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu toquei, vi para ver se era real, né, gelado, frio, né, e me olhava fixamente nos olhos, né, mas eu não conseguia olhar por muito tempo, né? Ele era da tua altura? Não, estava mais alto que eu, mas estava como se estivesse ajoelhado, sabe? Tá. Né? Como se estivesse ajoelhado, não, ajoelhado, sentado sobre os joelhos. Tá. Ele tinha quatro membros? Sim. Assim, o Banguela lá, ele não é bípede, mas ele era bípede? Sim, bípede. Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? Sentou, né, forte, braceletes que pareciam braceletes de ouro, era dourado, né? Não sei se de ouro de verdade, não. Tá. Né, dá para morder assim, tipo assim. É para valer, né? E a única coisa que eu perguntei foi se os animais eles iam para o céu, né? Perguntei, os animais vão para o céu, né? Porque eu tinha essa preocupação, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu, né? Eu só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta, né? Que veio na minha cabeça. Interessante a pergunta até. Mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu. E olha lá, ele, porra, tu me chamou pra isso, meu irmão? Caralho! Deixa eu tomar no cu, porra! Eu queria pôr da tua alma, não quero um quiz aqui, eu sou dicionário Aurélio da divindade, porra. Porra, mas em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz dele? Eu vi a voz de outra entidade. Quem? Né, do Astaroth. Quem é Astaroth? Né? É a Astaroth. Né? É uma outra entidade que se manifestou dentro do ritual coletivo, dentro mais pessoas fazendo parte do ritual. Devia ter por volta de umas 200 pessoas. Caralho! No ritual. Físico? Presencial? Presencial, sim. Presencial. E todo mundo viu a mesma coisa? Não era pelo Zoom. Ritual. E todo mundo viu a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa. Porque todos olhavam na mesma direção. Isso é loucura. Né? Eu também cheguei a ponderar isso. Né? Eu vi e eu notei que todos olhavam na mesma direção. Né? E falou numa voz imponente, né? Falou algumas coisinhas ali. Caralho. Você sabe o que? Você lembra? Eu lembro, mas eu vou dar spoiler, porque tem gente maluca que vai querer ser satanista e vai quebrar a cara. Foda-se. Porque ele falou uns bagulho maneiro? Não, ele pegou, disse alguma coisa, como que vocês são da família, são bem-vindos. Entendi. Eu protejo vocês são filhos da sombra, né? Então, isso, na verdade, é assustador pra caralho. Tô fora demais. Eu não quero ser filho de sombra nenhuma. E essa ideia de ser filho da sombra te dá uma sensação de proteção. Porque quem está na sombra, imagina que você está na sombra, você está escondido. Você vê todo mundo que está na luz. Mas quem está na luz não vê quem está na sombra. Então você está camuflado no mundo, né? Então você é filho das sombras também. E aí todo mundo curtia. Mas ele falava mexia a boca e falava, ou ele falava na cabeça? Não, mexia a boca e falava, né, sem microfone, né, não tinha acústica para microfone, assim, não tinha equipamento. Mas era uma voz foda. Era uma voz, sim. É grossona? Grave, bem grave. Bem grave. Caralho, cara, que porra é essa, cara? Tu é maluco de se meter nessas coisas, cara. Mas como que foi essa conversão? Como que você sai do... Tu falou que tu invocou o Abraxas várias vezes. Sim, sim. E ele nunca falou nada contigo? O cara era teu falava falava coisas rápidas, né? Era sempre muito breve. Eram conversas breves. Era como se ele tivesse alguma preocupação maior. Ou tenho mais o que fazer. Entendi. Né? Eu fiquei 4 horas aqui e tal, você ficou 2 minutos, né? Então, arrombado, né, cara? Mas eram coisas breves, né? Eu queria confirmar, eles diziam no satanismo que eu tinha uma alma gêmea.
né? Uma moça entrou junto comigo no satanismo, né? E a gente estava muito bem mesmo, nós éramos muito amigos, né? E ele dizia que nós éramos a nossa alma gêmea, que era para nós ficarmos juntos. E o objetivo era que a gente tivesse um filho juntos e depois sacrificasse esse filho com 9 meses. Caralho, que merda de ideia. Pois é, você vê, o satanismo tem uns negócios estranhos, né? E tem gente que cai nessas loucuras aí, né? Mas fato é que eu nunca tive um filho com essa moça, né? Mas pegou, né? Mas pegou, né? Peguei. Mas aí, sim. como que é essa conversão? Como que um satanista grau maior, não sei, qual foi o level que tu chegou, não sei o level? Cheguei a feiticeiro. Esse aí é é feiticeiro, depois vem o sacerdote e sumo sacerdote. Entendi. E antes do feiticeiro é o quê? Antes do feiticeiro vai ser aprendiz, Tá, né? tá. E aí tu era feiticeiro, significa que tu lançava uns feitiços de deixar os outros doentes, de talvez causar um acidente e tal, mas tu fazia uns bagulho... Esse era o escopo de feitiço que tinha? Não tinha um escopo não tinha um feitiço pra saúde? Tipo, ou dinheiro? Vou deixar minha mãe Não, melhor. dinheiro é fácil de ganhar. Porque Porra, me ensina então! Vou te explicar o segredo, mas isso é coisa do satanismo, tá? Uhum. Então o que aconteceu? Assim que eu entrei no ritual de iniciação, né, e passei a fazer parte daquela família, a família me acolheu. Então tinha uma empresa, né, onde o presidente dessa empresa era satanista, fazia parte do grupo lá do satanismo. Ele me chamou para trabalhar na empresa e me colocou num cargo, inicialmente, de supervisor de operações financeiras. Depois eu passei para gerente de operações financeiras. Só que eu não entendia nada, eu não sabia fazer nada. Outras pessoas faziam por mim, eu só assinava. Entendi. Né? E eu ganhava dinheiro e tinha um emprego. Né? Tinha um emprego, tinha um prestígio na sociedade e tal. Então você entra para essas empresas que já existem, né? Então é uma das maneiras. Então você começa a ganhar dinheiro mais fácil, então, começa a glamorizar a coisa. E o que foi esse clique para você sair disso? Como que foi isso? Foi meio que por acaso, né? Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante, né? E aí nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia. Né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura, né? Porque era um show. Não era um show, não era um espetáculo, né? Não é como... sabe aqueles louvores mais antigos? Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilcar, não sei se você conhece. Aí eu já não manjo. Uns bagulho meio harpa cristã? Não, harpa cristã não. Tá. Não, aí é muito bitolado. Tá. Né? Tinha, sim, a bateria, a guitarra e tal. Né? Mas não era um órgão? Não era um órgão. Então era o tal do grupo do Milad, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram pro chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música me mantém em pé. Né? Então, caí, perdi os sentidos. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido, qual é seu nome, qual é seu nome, fala qual é seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sob todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então, eu falei meu nome e tudo, e levantei, né, e aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só apagou? Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, eu vou marcar um encontro com ele como pastor.
né? Um pastor, nós demos o nome do Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente. Ah, o lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, não, isso não te desmotivou não de me forma desmotivou, nenhuma? Não, fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para os sumos sacerdotes. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso. Né? Não tem poder contra esse poder. Então, então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisito mesmo. Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9% pegava. Né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é, né? Mas aí você procura, você se esforça, né, em fazer o bem, né, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia? Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele, uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi. Eu esperei umas 2 horas, ele não foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. Pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente. Né, que fraturou a perna, tal, né, mas não foi nada grave, tal, foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico, e falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né, e, ok, eu fiz alguma coisa errada, né, porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né. Então, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. 5 então pessoas. O pentagrama é um símbolo satânico? É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode na Bíblia é o bode de Levítico, né? Um era solto, né, no deserto, né? E o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há 5 pontos, 5 continentes, né? Onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei, na ponta do pentagrama foi feito o encantamento, né? Inclusive tem encantamentos feitos com a estrela de Davi também, né? Que é o hexagrama, tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa. Mas a estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas, é antiquíssimo. Sabe? É um símbolo esotérico. E numerologia, cara? Que é essa parada aí? Numerologia? Você entende algo sobre isso? Entendo. Eu aprendi numerologia. O que significa o número 111? 1? 3-1. Na verdade, os 3 1s, eles vai ter que somar, até vai virar 3. Então vai virar o número 3. Né? Aí você tem uma tabela, né, onde você vê os parâmetros do número 3, mas você tem que pegar a sua idade, tem que fazer um mapa astrológico. Tem uma série de fatores, né, para você poder compilar e chegar na conclusão daquele significado para você. E de onde tu tirou esse número? Teve uma vez que o cara falou que não, o Monark é 111. Eu falei, que porra é essa? Eu não sabia o que era. Era negócio de numerologia. Aí eu fiquei curioso. Não é 3, na verdade é 3. É 3? Entendi. É 3. Agora os detalhes, assim, eu não lembro de cabeça. Entendi. Né, que os significados, tudo, mas é 3. Você pode procurar o que é 3 na numerologia. Mas essa porra aí é real mesmo?
Incrível que pareça que é tipo assim, sabe qual é que É é? real mesmo essa parada mesmo? Pô, é. Quer ver um lance que é curioso? Tipo horóscopo, né? Eu não acredito, Tá. eu não acredito, né? Mas se for uma pessoa influenciável, você olha aquilo lá, pô, isso aqui foi pra mim, isso aqui é pra mim, falou comigo, né? É verdade. Então Porque o depende- cérebro tem um alto poder de conectar padrões inexistentes. Exatamente. Então, foi para mim, né? A numerologia, né, ela vai um pouco além. Ela é mais específica, ela é mais abrangente. Então, ela tem um leque maior de possibilidades de você se identificar, né? Então, ela, em vez de na astrologia, no horóscopo, você tem, digamos, 4 variantes, hipoteticamente, né? Na numerologia vai te abrir isso aqui para 12 variantes, né? Então, numa delas você se encaixa, né? Então, pô, realmente isso aqui foi para mim, isso aqui funcionou, né? Então, e muitas coisas são pautadas na numerologia, mas falei do número 9, que é o número satânico. Nem todo 9 é do diabo, né? Isso que eu Nem- tava preparando aqui, ó. Se eu, vamos lá, eu desenho um pentagrama aqui, na verdade eu tava querendo desenhar uma estrela no céu. A intenção faz toda a diferença? Toda a diferença. Tá. E que nem o número 9, quer dizer, tem gente que soma a placa do carro do irmão lá para ver se deu 9, para ver se é satanista ou se não é. Já falaram, por exemplo, que tem um político aí que tem 9 dedos e que é satanista. Porque tem 9 dedos. Caralho. Podia que ser pira. só um acidente. Ou o Lula é alguma coisa? Não, não é Não? nada. Não. Você saberia se ele fosse? Ou ele é um cara que sabe esconder muito bem? Não. Ele Não. é só companheiros. Ele é só um filho da... Desculpa. Assim como todo político. Bolsonaro incluído. Política é fogo, meu. E a maçonaria, cara? A Não, maçonaria... peraí, que ele tava no. Ele tava no, Então, no, você- no feitiço que ele lançou no Isso, cara. no pastor, Ah, boa. no pastor, é. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama, um em cada ponta do pentagrama. Lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocar 2 entidades. Aí foi o Abraxas. Foi o Abraxas e o Azazel. Uma outra Azazel. entidade. Azazel. Uma outra entidade. Esse é de qual? Esse daí qual que é o... Porque assim, Qual o que é a Abraxas... pegada dele? Qual que é a pegada do Azazel? O Abraxas domina São Paulo. Estado de São Paulo. Sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. Isso. Primeiro você escolhe a localidade, depois você escolhe um tipo de enfermo. É bem isso. Entendi. Então, o que acontece? Aí essas 2 entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Foi no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema, né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho. Né? Tem. Pra Então, que os caras querem órgão pra vender? Ah, pra cara, vender, fazer ritual. capitalizar. Ah, também. Capitalizar. pra vender, Entendi. Capitalizar. E alguns mesmo, alguns para ritual. Mas Você a já maior entrou parte- na Deep Web? Nunca entrei. Nunca entrou? Não sei nem entrar. É, o satanista de... Ele é o satanista de das quinta. antigas, Eu sou das cara. antigas, não tinha internet naquela época. Então, não Agora tá tinha. mais fácil esse do mal. Pois é, não sei nem como entra, não sei nem qual o caminho para chegar lá. Daí agora, mas o pastor não se quebrou. Não, ele saiu Porque inteiro. 1000 cairão à direita. 10 mil à esquerda você não vai ser atingido. E ele falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, meu. Vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Precisa desses dados? Não precisa. Não Tô precisa de usando como dado força nenhum. metafórica, não. Se você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você precisa a baixa magia precisa de uma fotografia, pedaço de cabelo, essas coisas. Bagulho né? de simpatia que você tá falando? Baixa magia ralé. Qual que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era Mas a o que é? Irmandade. Qual que é a mais alta, tipo, qual que é o mais alto feitiço?
Mais alto feitiço? Um feitiço mais sinistro. Qual que é o efeito dele? Não precisa me explicar como é. Claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Esse incorpora o demônio. Incorporar o próprio demônio. Voluntariamente. Né? Isso daí é uma tarefa que não é para qualquer um. Já conheceu algum caso? Dá pra fazer, assim... Porque assim, é diferente de uma possessão demoníaca, né? Porque são demônios de menor patente. Quando é um principado, uma potestade, um demônio de alta patente, e ele for canalizar alguém, ele tem muita energia. Não sei se a palavra certa é essa, mas talvez seja mais fácil pra gente colocar aqui. Tá. Então tem muita energia. Ele entraria no seu corpo, ele te estouraria por dentro. Então você tem que ter uma genética preparada para aquilo. Né? Você tem que ter todo um preparo para poder suportar aquela carga de energia, né? Então, até mesmo o próprio anticristo, né, ele vai incorporar o próprio Satanás, né? Uma das características que a Bíblia coloca. Ele vai precisar de um corpo, então o anticristo ele vai fazer esse papel de incorporar. Se for um bombadão, num poder muito forte... Ele não vai estar no poder, ele vai ser o conselheiro. Nas sombras, né? É verdade. Nas sombras, exatamente. Então é o Mourão. O Mourão é o demônio. Onde eu, se eu fosse o anticristo, ia querer estar. No segundo lugar, com muita influência do primeiro. Exatamente. Foi por isso que, abrindo um parêntese de novo, que quando a Dilma estava sendo candidata, o vice dela era o Michel Temer. Né? Que é o próprio diabo. Pois é, ele tem um jeito mesmo, assim, de mordomo de filme de terror, vampiro e tal, né? Aí o que acontece? Né, as pessoas começaram a associar no livro, pela descrição que eu dou no livro do Marlon, né, que era sírio-libanês, né, que tinha uma aspiração política, que ia ser presidente. Era o Temer, então? Não, eu não falei nada disso. Mas as pessoas imaginaram que era. As pessoas, deduziram que poderia ser. Né? Então que é. E teve gente que teve até revelações, né, disso daí. Eita. Tem o crente Kodak, né? O crente revelação. Pois é. Aí, de repente, e nessa época, criou uma confusão, né? Porque na internet, acho que até hoje, você for no Google colocar Daniel Mastral e colocar M só, de Michel Temer, já vai aparecer linkando eu com Michel Temer, né? Então, e aquilo ali criou um rebu que ele chegou a falar do meu livro num comício. Caralho! Então assim, meu livro bombou de vender, sabe? Foi super legal. Ele me ajudou bastante na Filho do Fogo. Filho do Fogo. Ele falou, ele deu uma sinopse do livro, fez perfeito a Caralho, sinopse. então ele realmente é satanista. Pelo menos ele leu o livro. Mostra o interesse que a maioria dos políticos não teriam sobre esse assunto. Mas aí virou piada do CQC, virou meme na internet. Pô, mas se ele era satanista, ele foi o cara que mais não fedeu. Eu achei o governo Temer aquele governo que não fede e não cheira. Fez nada de bom. Mas também não teve tempo de fazer nada tão catastrófico que a gente lembra assim, caralho, o governo Michel Temer fez isso, foi uma merda. Eu não sei o que ele fez. Tem pouco tempo, né? Geralmente os governos que substituem o que foi eleito são assim. Do Itamar também foi assim. Pô, mas se ele é satanista, ele tinha que ter feito alguma parada, né? Mas é que ele não é, né? Não é o cara que você tá falando. Não é uma pessoa que eu tô falando. Tá. Né? Então... Por que a gente começou a falar do Temer? Ele que trouxe o assunto. É o que trouxe o assunto. Eu lembrei da eleição e tal. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, o fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Caralho! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam os seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? O cara, aí foi feito o ritual com os sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Esse aí é bem mais pesado, né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! 9. Bem no 9. 9, né? 9. Abraxas, Azazel,
Astarote, Asmodeu, Leviatã, Abaddon. Ih, o Abaddon põe o escudo em mim. Já estou em Abaddon. É que Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga. Ah, sim. O nome dele é Abaddon. Ah, tá. E ele é meio demoníaco. Esses nomes são famosos. Ele é o Death Knight. Eles vão parar na mídia mainstream, vira e mexe. Azazel, já vi vários filmes. Nos filmes ele aparece como o Anjo da Morte. Tem o Astarote também, já ouvi falar. Sim. Já ouvi falar de vários. Mas aí, fez o ritual, o que rolou depois? Fez o ritual, então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já era para matar ele. Né? Então, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhar para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu já deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, não, e tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele, que me arrepiou dos pés à cabeça. Né, porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa autoridade, tinha essa... um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, ou se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpe, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos na parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né, pensando rotas de fuga, né, grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né. Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? E aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei, de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando poltergeist. Mas tipo assim, que tipo, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade.
né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade, uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes satanistas que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado nessa fase? Não, aí? Né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça, Tá. não era conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram desde aquela época, desde a minha conversão. Eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas Eu estava falando dos sacerdotes que tentaram. que eles fizeram pra encher então, aí eles